A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito da Energia, tem a honra de apresentar o webinar Descarbonização e Novas Tecnologias: o que se espera do hidrogênio verde e eólica offshore. Evento idealizado pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo e do Centro de Estudos em Direitos e Negócios. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Maria João Rolim, presidente da Comissão de Direito da Energia da OAB São Paulo. Bom dia a todos, obrigada. Hoje, mais uma vez, vamos ter o que eu costumo chamar de nosso café com energia. Que a gente tem alguns e hoje a gente tem um tema muito, muito especial. Todos os temas são excelentes, mas eu gosto muito especificamente desse tema por ser um tema do futuro, um tema de novas tecnologias. Ontem eu estava tendo uma aula inicial com o CEDIM, no CEDIM, um curso que eu coordeno, que é também um curso que está também nos apoiando institucionalmente, e o convidado falou que antigamente solar e eólica eram chamadas de energias exóticas, né? Eu diria que as exóticas hoje, então, seriam talvez o wind offshore, hidrogênio, e daqui a pouco, se tudo der certo, serão normais, e outras exóticas teremos, e assim vamos, né? Bom, hoje nós vamos falar de descarbonização e novas tecnologias, especificamente do que a gente espera de hidrogênio verde e eólica offshore. Nós temos uns convidados, um grupo de convidados muito especial. O tema é bastante interessante, porque além de ser um tema novo, é um tema que é muito importante para o processo de descarbonização do mundo em geral. Vamos ter o Tiago Barral, que já esteve com a gente aqui outras vezes. O Tiago é presidente da empresa de pesquisa energética, atua na EPE desde 2007, diretor, antes disso também foi diretor de estudos econômicos e energéticos e superintendente de projetos de geração, é formado em engenharia, mestre em recursos hídricos e meio ambiente, pós-graduado em administração pública pela FGV. Tiago vai dar uma visão para a gente de como que o Brasil está nessas fontes, como que a EPE tem incluído, quais estratégias ela tem para desenvolver essas fontes no Brasil. Depois teremos aqui a Tereza Pontes Leão. Tereza é presidente do Conselho Diretivo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, desde 2009. Tereza também é doutorada em Engenharia Eletrônica e de Computadores pela Universidade do Porto, professora também lá, e dentre muitas coisas também é representante do Comitê Nacional de Pesquisa em Energia e Tecnologia da Agência Internacional de Energia, e coordena várias frentes aí na questão de hidrogênio verde. Teremos depois a Fabiana, né? Fabiana Neves, deixa eu achar aqui, gente. Fabiana é vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios Integrados da América Latina para a BP e possui anos de experiência nessa área de petróleo e gás, fazendo essa transição toda agora para a parte de energia verde. É graduada, é formada em administração. A Fabiana vai nos dar uma ideia um pouco dos projetos, da visão da empresa, e Tereza de como que essas frentes estão se desenvolvendo na Europa e em Portugal em particular, mas, enfim, na Europa. Teríamos também hoje a Michele, que estaria aqui representando o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas, infelizmente, não conseguimos completar os trâmites de compliance aí para ela representar o banco. Então, certamente teremos um outro evento, talvez para falar de financiamento dessas fontes, onde a gente vai poder contar aí com o banco e com outros participantes e com os que estão aqui, talvez, provavelmente, de novo. Bom, eu vou começar, para não perder muito tempo, fiquem à vontade para mandar questões, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, mas todo mundo tem a agenda apertada, eu sei. Então, eu vou começar com o Tiago. Tiago, por favor, a gente quer ouvir de você e o que o Brasil tem on the pipeline para o hidrogênio e para o wind offshore. Obrigado, Maria João. Obrigado pelo convite. E também cumprimento aqui a Fabiana e a Tereza. É um prazer aqui poder compor esse painel com vocês.
e agradeço ao OAB, né, por esse espaço de poder apresentar um pouco de como a EPE e a nossa equipe técnica tem buscado representar essas oportunidades, né, da eólica offshore e do hidrogênio na nossa matriz energética. Eu preparei alguns slides apenas para nos guiar aqui, e eu começaria trazendo um olhar assim bastante rápido, né, sobre alguns marcos em que essas duas tecnologias apareceram no âmbito do planejamento. Ainda lá em 2018, quando nós estávamos elaborando o Plano Nacional de Energia 2050, uma das etapas fundamentais é o mapeamento dos recursos energéticos do país. E quando nós fomos buscar, né, representar as diferentes potencialidades do país, nós nos deparamos com uma grande lacuna a respeito da eólica offshore. Nós nos deparamos com uma falta de informação ainda, né, no Brasil, sobre qual era o potencial, quais as características, quais as barreiras, e essa constatação nos motivou a elaborar o Roadmap Eólica Offshore, que saiu em fevereiro do ano passado, em 2018, foi um trabalho de 1 ano, juntamente com o apoio da ANEEL, com o apoio da Marinha do Brasil, com o apoio do Ministério de Minas e Energia, enfim, foram muitos do setor privado. Nós tivemos várias reuniões com empresas internacionais e nacionais, e também cooperação internacional, tanto com o governo alemão quanto com o governo britânico. Essa temática foi também... nós nos beneficiamos da possibilidade dessas cooperações. E nesse processo, é bom que se diga, nós fizemos, em 2019, um workshop com muitos agentes também, justamente para identificar os pontos de convergência, os pontos de divergência a respeito dos desafios e das oportunidades. É bom destacar que eu diria que o ponto que gerou, né, inicialmente, a maior discussão foi sobre a efetividade do atual marco legal, se ele daria conta ou não de um mercado que abarcasse a energia eólica offshore. Então, esse ponto foi bastante discutido, foi bastante até polêmico em alguns momentos, porque havia visões bastante opostas. Por outro lado, nós já desde 2029, do Plano Decenal 2029, passamos a incorporar digamos assim, no cardápio da expansão no horizonte decenal também a energia eólica offshore. Embora não se apresente, né, com os valores típicos de referências como uma tecnologia que compita já sem nenhuma política específica para essa fonte, ela está ali representada, e seguramente projetos individuais, dependendo da sua escala, da localização e da qualidade do recurso, podem, de fato, ter premissas econômicas, energéticas diferentes e, de fato, se mostrar competitivas e atrativas. E eu vou voltar a esse ponto logo mais. Agora, já em 2021, na verdade, ainda em 2020, nós mergulhamos de cabeça no tema hidrogênio. Foi o ano da pandemia também marcou o ano das estratégias nacionais de hidrogênio. Todo mundo, né, saiu lançando a sua, e muita cobrança, né, até que ponto o Brasil não vai ter, não vai ter estratégia e tudo mais, e nós, então, mergulhamos de cabeça, e agora, no iniciozinho de 2021, colocamos no ar, né, publicamente, aí essa nota técnica, bases para a consolidação da estratégia brasileira do hidrogênio. Por que consolidação e não uma criação de uma estratégia? Porque o hidrogênio ele já faz parte digamos assim, do cenário aqui no Brasil, e essa foi eu acho que uma constatação muito interessante, que o Brasil já vem desenvolvendo tecnologias. O Brasil foi um dos pioneiros em ônibus a hidrogênio. O Brasil tem empresas que nasceram dos programas de P&D e que hoje são referências internacionais
em termos de tecnologia, tanto de eletrólise quanto de reforma a vapor, ou seja, várias tecnologias. Então, isso aqui eu acho que mostra um pouquinho, né, de como que esses últimos 2, 3 anos foram intensos em desenvolver um entendimento sobre essas potencialidades para o Brasil. Com relação ao eólico offshore, o que eu destacaria, né? Esse aqui é o documento que nós lançamos ano passado, e ele buscou, né, responder essa pergunta: que ações o Brasil precisa adotar para desenvolver um mercado eólico offshore, e sob uma perspectiva não de uma política de incentivo propriamente, né, um subsídio, mas sobre os aspectos de outras barreiras, né, barreiras sobre o conhecimento do potencial, sobre os aspectos tecnológicos e de custos, regulatórios, conexão ao sistema de transmissão e aspectos ambientais. Então, para cada um desses temas, nós desenvolvemos um capítulo em que nós aprofundamos esses aspectos. Só para exemplificar os aspectos regulatórios, nós entramos e fazemos uma análise aí mais detalhada sobre o que existe de regramento hoje, e também uma discussão sobre possíveis, né, desenhos, até baseados na experiência internacional. Se vai ser um open door, se vai ser concessão, como que isso vai se dar. E, aliás, temos uma movimentação no Congresso Nacional, o senador Jean Paul Prats, inclusive, recentemente liderando aí um processo de discussão também de um PL sobre como seguir adiante. E aqui eu destacaria que, na nossa visão, se nós formos fazer uma discussão de marco legal, por exemplo, pensando em concessão ou algo que envolva uma necessidade de mobilização de recursos públicos para preparar todo o material para esse processo de concessão, a gente tem a percepção de que a gente pode perder muito tempo. E já existem 14 projetos em etapa de licenciamento hoje, né? E a gente entende, então, que a gente precisa iniciar, provavelmente, com um modelo mais first come, first serve, né? Quem chega primeiro tem a preferência por um determinado tempo, mas depois a gente precisa organizar esse processo justamente porque os melhores sítios vão começar a ser disputados e a gente precisa ter uma previsibilidade, a gente precisa ter uma clareza para o investidor a respeito disso aí. Mapeamento do potencial. Então, o que a gente tem hoje, né, com os dados que já existem, a gente mapeou aí 700 gigawatts de capacidade potencial, né, um potencial mais técnico, tirando apenas algumas áreas de proteção ambiental e tudo mais. Esse é um potencial técnico, obviamente, mas o que chama a atenção não tanto o número em si, mas que nós estamos falando de um potencial que tem uma escala bastante relevante, né, para ser desenvolvida. E temos 3 grandes polos de potencial, que é a região Nordeste, aqui essa parte mais vermelhinha, né, a região Sudeste, próxima à costa aqui do Rio de Janeiro, né, onde você já tem atividades da indústria de óleo e gás que podem explorar algumas sinergias, e na região Sul, né, que também já é conhecido como um bom potencial. E, como eu disse, são hoje, fevereiro de 2021, né, a última atualização, 14 projetos em fase inicial de licenciamento ambiental no IBAMA, né? E o IBAMA já colocou, inclusive, em consulta pública um termo de referência, e isso tem sido, eu acho que, uma proatividade muito bem-vinda do IBAMA nesse processo. Entre os principais desafios, né, olhando daqui para frente, né, o que a gente tem que se preocupar, o que a gente tem que correr atrás para que o Brasil possa remover barreiras para que a eólica offshore possa se apresentar de forma competitiva. Eu não vou passar por todos, eu queria destacar alguns poucos. Primeiro, adequação da infraestrutura portuária. Né, nós temos conversado com alguns parceiros para a gente desenvolver um trabalho de conversar e orientar todas as instalações portuárias onde você tem proximidade com potenciais projetos eólicos offshore, para que eles tenham a clareza de qual vai ser a infraestrutura que precisa ser desenvolvida, quais os investimentos que precisam ser desenvolvidos, para quando esses projetos avançarem, essas instalações portuárias possam estar
preparadas para atender de forma eficiente esses projetos. Outro aspecto que eu destacaria é a questão de identificação de reforços no sistema de transmissão, porque dependendo da escala dos empreendimentos, né, a conexão desses empreendimentos, a injeção desse grande volume de energia no sistema, ele requer ampliação de subestações e ampliação da rede, para que essa energia não fique, enfim, com o seu fluxo limitado. E isso é fundamental, porque o planejamento da transmissão, ele hoje é um processo que começa ali com um estudo que leva quase um ano, né, porque você tem que conversar com a transmissora, com as distribuidoras, com todos os grandes consumidores. Então, é um processo, tem uma governança, né, para desenvolver esses estudos. Depois você tem o processo do leilão, né, que leva também, tem um prazo, desde o TCU até chegar lá na ANEEL e a realização, que são vários meses também. E normalmente a gente está falando de obras que têm um prazo de implantação de 60 meses. Então, se nós estamos vislumbrando projetos eólicos offshore de grande escala, esse aspecto da transmissão ele é absolutamente fundamental, né, para ser definido. E, por fim, essas incertezas normativo-regulatórias, sobretudo com relação ao como vai se dar o processo de outorga, mas, sobretudo, o direito de uso das áreas onde você tem os melhores potenciais no mar, né? Isso, lá junto à SPU, por exemplo, é necessário você ter um regramento claro em relação a isso. No plano decenal, a eólica offshore já aparece, como eu dizia, né, com uma série de premissas aqui de valor de investimento, de fator de capacidade médio, mais elevado do que o da eólica onshore, alguns custos de OIM também mais elevados. Então, de forma geral, a eólica offshore ela tem ainda um custo mais elevado, né, e isso se reflete ali no modelo de decisão de investimento do plano decenal. Mas nós temos uma perspectiva muito clara de redução de custos, isso tem sido bastante discutido, sobretudo na dimensão aqui construção, com redução de custos relacionados à construção, seja na adaptação das embarcações a serem utilizadas, na mão de obra, né, um planejamento de pré-montagem nos portos, enfim, toda a parte de fundações flutuantes que tem evoluído brutalmente e reduzido custos. Então, a perspectiva é que esse cenário de competitividade está mudando e vai continuar mudando. E eu concluo a parte da eólica offshore aqui com algumas reflexões importantes, né? Primeiro, que ainda é preciso a gente, na nossa percepção da EPE, aprimorar o arcabouço regulatório, legal e regulatório, para trazer segurança jurídica e previsibilidade, né? Para que os agentes comecem a botar mais recursos para a medição do vento no mar, para poder, de fato, assumir os custos de desenvolvimento dos projetos, né, de uma maneira mais intensiva. E isso certamente vai ser feito à medida que houver maior previsibilidade e segurança jurídica para esses investimentos. Senão você desenvolve tudo isso e lá na frente aparece alguém falar, mas eu gostaria de desenvolver um projeto nessa mesma área. Como que nós tratamos desse tipo de questão? E aí eu concluo essa parte, né, chamando a atenção, como eu já disse, infraestrutura portuária é um ponto fundamental. As sinergias com a indústria de petróleo e gás são excepcionais. A migração de expertise da indústria de óleo e gás, e a gente eu não vou explorar isso porque a BP, a gente vai ter uma fala da BP aqui, talvez toque nessa questão. A gente precisa, né, obviamente, de escala de mercado, a gente tem a oportunidade também que estamos iniciando uma discussão de precificação de carbono no setor elétrico a partir da Lei 14.120, né, a MP 998. E, por fim, eu destacaria aqui que o hidrogênio verde aparece como uma potencial demanda que poderia viabilizar a escala que um projeto eólico offshore busca, né, para ter competitividade. E, além disso, ele tem um fator de capacidade mais alto, o que também é fundamental para a competitividade do hidrogênio verde. Então, eu passo a seguir na questão do hidrogênio para comentar rapidamente também
esse documento que nós lançamos agora no mês de fevereiro, que eu já mencionei, Bases para a Consolidação da Estratégia Brasileira do Hidrogênio. E nós enunciamos essa estratégia como a estratégia do hidrogênio arco-íris. Por quê? Porque essa brincadeira com as cores, né? Porque o hidrogênio ele tem uma versatilidade muito grande. Ele pode ser produzido por vários processos diferentes, com praticamente qualquer fonte de energia, né? E ele pode ser utilizado também de formas muito versáteis. Então, o grande desafio hoje é desenvolver escala de mercado. É que a indústria e o setor de transporte, sobretudo a indústria, criem demandas para o hidrogênio. Porque se você não tiver demanda, o lado da oferta acaba não se viabilizando. Então, só que, por outro lado, algumas cores do hidrogênio podem ser caras demais nesse momento. E aí você tem um problema que você não... Ou você assume um custo elevado demais para desenvolver esse mercado, um custo social muito alto, ou você atrasa o desenvolvimento porque você não tem escala de projetos e ter as reduções de custo e decorrentes de economia de escala. Então, o que a gente chama atenção é, primeiro, que o mercado de hidrogênio, é importante crescer o bolo do mercado de hidrogênio, e o hidrogênio verde vai crescer junto, e numa velocidade maior do que provavelmente as outras cores, a longo prazo, mas a gente não deve abrir mão das outras cores, porque elas também são importantes nesse processo de transição, né? E além disso, o que nós chamamos a atenção é que para o próprio desenvolvimento desse mercado de hidrogênio de forma competitiva, o hibridismo, né, a mistura das fontes vai ser algo também fundamental. E o Brasil tem uma competitividade para combinar, por exemplo, eólica e solar, que tem uma variabilidade, combinar isso com a biomassa, por exemplo, para oferecer hidrogênio verde 24/7, né, ampliando o fator de capacidade do eletrolisador e, portanto, reduzindo o custo, né? Então, tudo isso tá em questão aqui nessa estratégia. Se nós olharmos só o hidrogênio verde, não estaremos vendo riscos associados a esse mercado, porque o mercado é de hidrogênio, né? Então, a gente chama atenção exatamente sobre esses aspectos e destacamos aqui, né, toda essa versatilidade da cadeia do hidrogênio, um pouco do retrato atual do mercado de hidrogênio, hoje ainda muito para a produção de amônia e para os processos de refino, né? E é o que nós estamos falando agora, é de um hidrogênio energético mais relevante na matriz. E a maior parte da produção do hidrogênio hoje é reforma de gás natural, de metano, né? Então, essa é a forma mais barata. Aqui, já concluindo, Maria João, o que nós temos, isso está na nossa nota técnica também, a partir de dados da Bloomberg New Energy Finance, que hoje, se a gente perceber, o custo do nivelado do hidrogênio a partir da reforma Steam Methane Reform, SMR, reforma de metano, né? Reforma a vapor de metano, com CCS, ainda é a forma mais competitiva, mais barata de produção do hidrogênio, digamos, de baixo carbono, né? E enquanto o hidrogênio verde ele tem uma faixa aqui que pode ser mais do que 2 vezes mais caro, né? E aí eu volto um pouco daquele ponto do hidrogênio arco-íris, né? Só que a gente tem uma perspectiva de que o hidrogênio verde, ao longo das próximas décadas, já até, por exemplo, 2030, 2035, comece a adquirir uma paridade de competitividade de hidrogênio azul. E, possivelmente, até 2050, se torne ainda bem mais competitivo, né? Então, o que a gente mostra é esse cenário, e eu concluo com o Plano Nacional de Energia, que eu mencionei lá no início da minha apresentação, que ele traz 3 recomendações sob a ótica de política para o hidrogênio. Primeiro, desenhar aprimoramentos regulatórios para o hidrogênio, né? Você tem uma característica muito interessante. Quem vai regular? Vai ser ANEEL? Vai ser ANP? É um combustível? É eletricidade? É autoprodução?
para exportação, como que isso vai se encaixar no arcabouço, eu acho que nós temos um grande dever de casa aqui para fazer. Segundo, articular com outras instituições internacionais. Nós temos feito isso já de forma bastante intensa, né, justamente porque estamos falando do desenvolvimento de um mercado global de hidrogênio, e aí a forma como esse mercado é desenvolvido, ele diz muito respeito às oportunidades que o Brasil vai ter para competir nesse mercado, e, por fim, estimular as possibilidades de uso do hidrogênio para descarbonização de setores, particularmente transportes e indústria, né, que são digamos, os principais aí. Mas pode ter um potencial também de sinergia com o setor elétrico, na medida em que você estabelece ali uma interface do hidrogênio produzido a partir de eletrólise, uma vez conectado ao sistema elétrico brasileiro. Eu concluo aqui e fico à disposição para qualquer coisa que for necessário. Obrigado. Bom, super obrigada, Tiago. Eu acho que você passou por vários pontos assim que eu até anotei. Eu tive a oportunidade sim, de trabalhar um pouco nessa frente aí da eólica offshore, com um fundo inglês, né? Um trabalho até coordenado pela Solange Davi. E realmente a questão regulatória nos pareceu um desafio muito grande, né? De você conseguir um marco legal que dê estabilidade mesmo para o investimento, porque são investimentos bastante relevantes, né? Sempre fica uma pergunta, Tiago, que eu queria que você pensasse um pouco, porque é a pergunta que eu ouvi de vários dos eventos que a gente teve, que por que desenvolver offshore se ainda temos tanto potencial onshore na parte da eólica? Eu, particularmente, acho uma pergunta que eu já tenho uma certa visão sobre isso, mas queria saber a sua primeiro. E do hidrogênio verde, eu fico me perguntando se, nesse caso, desenvolver um marco regulatório, que também é um problema, e tem toda essa interseção, na verdade, de coordenação entre agências, né, também, né? Se não seria, se precisa de legislação, se o que a gente tem já não daria para fazer se a gente coordenasse melhor, porque no wind offshore eu tenho a sensação que precisaria de algo mais específico. Já no hidrogênio, eu já penso que só precisaria talvez um pouco mais de coordenação. E eu digo isso porque a gente sabe que no Brasil, toda vez que a gente precisa de uma legislação nova, é um outro processo a mais, né? Um processo no outro âmbito e mais custoso de fazer e demora mais. E eu gostaria de ver o Brasil na ponta, sem ter que passar, sem ter que esperar muito tempo por isso, né? Bom, eu deixo essas perguntas para você e, enquanto isso, a gente ouve um pouquinho da Tereza para a gente poder também fazer esses links do que a gente, de como que está na Europa, de como que está principalmente a parte de financiamento, quantos projetos já temos, o que o Brasil também pode aprender muito aí com a experiência da Europa adaptada à nossa realidade, of course, eu como a minha gente, claro, né? Tereza. Muito bem. Eu espero que já estejam a ver a minha apresentação. Sim, já está aqui. Bem, eu queria agradecer o convite que foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil, e em particular pela secção de energia coordenada pela Maria João, e muito obrigada, Maria João, por este convite. Muitas das coisas que eu vou focar, o Tiago já focou, aliás, deixe-me dizer que gostei muito da apresentação, e vou falar um pouco do hidrogênio, principalmente na Europa, e o que é que nos fez chegar aqui. Só para dizer que eu venho como já foi referido, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, e aqui tem um ex-libris do nosso laboratório, que é o edifício NESEB, portanto, produz tudo aquilo que necessita a partir de energias renováveis para o seu funcionamento normal. E gostava de falar um pouco da teoria das probabilidades e do Black Swan. Nós, de facto, enfrentamos neste momento o que poderíamos designar de Black Swans. Temos o Covid pela frente e, de facto, é algo altamente improvável ou não, como vamos ver a seguir, e temos as alterações climáticas e, sem dúvida, a desflorestação, os incêndios que provocam
com impactos enormes, e o Brasil, a Amazónia, tem de facto, sofre bastante com estas questões, mas temos que nos lembrar, e isto para ficar para a nossa memória futura, que o Intergovernmental Panel for Climate Change, já desde 1990, e constituído por pessoas tão importantes como os prémios Nobel da Economia de 2018, por exemplo, já nos alertava para o perigo que o mundo estava a correr. E, finalmente, só em 2015, após o Acordo de Paris, é que, aparentemente, os países no mundo começaram a juntar e a pensar nestas questões em comum. Ou, no entanto, vemos a seguir, temos o outro, o Black Swan, o Covid-19, que já nos tinha sido alertado, que é por Bill Gates, Barack Obama, pela inteligência americana, e que aparentemente todo o mundo, todos os países do mundo desvalorizaram, mas que de facto veio ter uma importância grande na mudança que estamos agora a assistir. Sabemos que o nosso mundo está doente, que o resultado é o efeito antropogénico, mas também sabemos que estamos perante uma enorme resiliência do mundo, e que este Covid-19 nos veio reforçar ou criar uma maior união ao nível do mundo nas Clean Energy Technologies. E o Tiago mostrou muito bem, o Brasil está muito alertado para estas questões, mas também a China e outros países que nós pensaríamos que não teriam tão rapidamente aderido a esta questão. Temos aqui, após a Segunda Guerra Mundial, uma frase célebre de Winston Churchill: "Never let a good crisis go to waste", e parece que o mundo está a pegar nesta crise e de onde emerge a economia do hidrogênio, tirou lições desta crise. Eu gostaria só de chamar a atenção para os inúmeros eventos que têm sido promovidos pela Agência Internacional de Energia e pela Agência para as Renováveis Internacional de Energia, também, a IEA e a IRENA, que têm vindo a demonstrar, via o efeito Covid, como é possível apostar nas renováveis e gerir o nosso sistema de energia muito mais focalizado nas renováveis. Eu penso que isto foi o grande indutor desta nova forma de estar e da economia do hidrogênio. A economia, aparentemente, é a peça do puzzle que faltava para a descarbonização, desde que olhamos para toda a cadeia de valor, já foi referido hoje aqui também, e desde que consigamos planear os nossos sistemas energéticos em função das condições naturais dos países, mas numa perspectiva integrada e de análise de ciclo de vida, sempre contabilizado a partir do seu efeito nos objetivos de desenvolvimento sustentável. A teoria do hidrogênio não é simples, penso que bem ilustrada neste cartoon, é complexa, mas se olharmos para todas as suas vertentes, penso que é fácil de colocar em marcha, porque de facto é a peça que faltava. No contexto global, nós vimos muito recentemente de uma época em que se designava Golden Age of Gas. Tivemos enormes investimentos por todo o mundo em novos projetos de gás natural, que aparentemente agora estão a ser colocados em causa. No entanto, temos os investimentos que foram feitos para esses projetos, e nós temos que olhar quer para os investimentos, dos quais tem que se retirar partido,
quer para a economia circular. Não fazia nenhum sentido pegarmos os investimentos e estamos ao lixo e estarmos a sobrecarregar o mundo com mais um conjunto de assets que não teriam efeito. E, portanto, isto mais uma motivação para a era do hidrogênio. Por outro lado, na Europa, o European Green Deal é baseado nos princípios que visam que todos os setores têm que estar descarbonizados, e aqui eu chamo a atenção para o facto de nós termos os financiamentos para novos projetos ao nível europeu que só serão atribuídos se eles visarem a completa descarbonização, porque não temos subsídios para mais de nenhum projeto, numa perspectiva de que temos que olhar, como já referi, para a integração e para o acoplamento dos diversos setores. E mais uma vez aqui o hidrogênio, peço desculpa que andei para trás, vai nesse sentido. Uma outra vertente muito importante e que também faz parte do European Green Deal e das orientações para os novos projetos na Europa é a questão da digitalização. A digitalização é importantíssima para que possamos otimizar estes novos projetos que, como referi, vão ser integrados e vão acoplar diferentes setores. E, portanto, temos que olhar para isto numa perspectiva holística, temos que olhar para os dados, para a informação das diferentes peças que vamos colocar em conjunto. Portanto, a digitalização é muito importante. Também a flexibilidade e a versatilidade é importante, e aqui eu volto a também referir, foi dito pelo Tiago, que não podemos mudar do hidrogênio não verde para um verde num clique, e portanto temos que ir aprendendo com os novos projetos e temos que ir aproveitando esta evolução no sentido de caminharmos para o hidrogênio verde. Na Europa também temos alguns drivers geopolíticos. Recentemente a Alemanha colocou em causa o novo gasoduto que vem da Rússia, e é também politicamente é uma questão que se coloca e que pode encaminhar para uma Europa mais independente energeticamente, mas temos um risco grave, que é a questão de poderemos ter fragmentação das nossas economias, se os diferentes países orientarem os novos projetos a partir das suas próprias políticas. Portanto, o risco de fragmentação é importante e temos que criar estándares comuns para as novas tecnologias. A Europa tem uma série de estratégias que foi lançando ao longo deste ano, ao longo do ano passado, 2020, e uma delas vem muito em linha com o que falamos do offshore renewable, é uma das prioridades para a Europa. Também a renovação dos edifícios e, mais uma vez, de novo, a estratégia de olhar para o sistema energético numa perspectiva de integração dos diversos contributos. Eu aqui vou passar muito rapidamente para estes dois slides que eu aqui tenho, pretendem mostrar que, de facto, o hidrogênio não era sequer referido até 2019. O gás era parente pobre da legislação na Europa e, muito recentemente, pressionado pelo Covid, e, portanto, nós temos que tirar partido das coisas boas que o Covid-19 nos veio trazer, além de todas as outras muito más, a nova Diretiva Renovável, a Diretiva Renovável 2 da Europa, que está a ser concluída e transferida para os países, veio finalmente olhar para o gás e colocar o hidrogênio como uma energia renovável importante e que está a ser contemplada nesta nova diretiva, apesar de sabermos que no passado o gás era parente pobre e, de facto, um bocadinho ao sabor das orientações dos diferentes países.
Também em 2020 houve aqui um ponto de viragem, que foi a construção, a criação da Aliança para o Hidrogênio Verde, e que tem vindo a acelerar todo este processo. Na sequência desta aliança e do European Green Deal, já há muitos países com as suas próprias estratégias, e aqui vemos a França, a Alemanha, Portugal, que foram dos pioneiros, Espanha, Holanda, muito impulsionado pela Aliança para o Hidrogênio Verde e por outras plataformas que se foram criando, e agendas para o hidrogênio industriais, para um mercado interno e uma indústria comum europeia. Talvez temos que pôr um excesso de plataformas, mas isso é uma questão com que temos que lidar. E Portugal também definiu a sua estratégia para o hidrogênio, que está aqui, está disponível online para quem a quiser consultar, e que foi considerada uma das melhores estratégias ao nível europeu. O hidrogênio, como sabemos, tem várias perspectivas para a qual tem que ser olhada. Uma delas é a produção, já foi aqui referida pelo Tiago também, e que temos aqui o arco-íris do hidrogênio, não é? O hidrogênio pode ser verde, pode ser preto, pode ser cinzento, pode ser castanho, pode ser azul, pode ser turquesa, e nós temos que olhar para estas diferentes formas de produzir o hidrogênio no caminho do verde, que é o que queremos, e sabemos que o verde só será verde se for produzido a partir de eletrolisadores e a partir de apenas das fontes de energia renovável, fundamentalmente o vento, offshore and inshore, e o solar, mais o solar fotovoltaico. Os projetos com hidrogênio são projetos complexos, como referi logo no início, e têm que ser acompanhados de uma avaliação do custo do capital, custos de manutenção, custos de produção, de forma muito apurada e rigorosa, para que os projetos possam caminhar. Em Portugal temos muitos projetos, temos muitos investidores interessados em avançar com projetos de hidrogênio, fundamentalmente porque temos uma energia renovável primária, a solar, muito barata neste momento em Portugal. E temos muitos projetos, muitos investidores a investir em solar e que complementam os novos projetos de hidrogênio. Como vemos, e que também já foi referido, o hidrogênio verde ainda está caro, mas o caminho faz-se caminhando, e nós recentemente assistimos a uma queda brutal dos preços de produção de energia solar, e portanto que estamos confiantes que a partir da experiência que vamos ganhando com estes novos projetos, o hidrogênio verde também vai muito rapidamente caminhar para a sua paridade com a rede. Uma outra questão que tem sido muito referida é que o hidrogênio ainda não tem escala, os eletrolisadores são de pequena dimensão. Isso não é verdade, já há projetos de grande dimensão na Europa e pelo mundo que nos permitem já verificar em funcionamento eletrolisadores de 50 megawatts e mais, e portanto esta escala também, o crescimento na escala nos vai permitir reduzir os custos e acelerar toda esta dinâmica para a economia do hidrogênio. Temos uma outra questão que é muito importante e que também já foi de alguma forma referida pelo Tiago, é que o hidrogênio é um vetor energético com aplicabilidade em variedíssimos usos, e se conseguirmos, as economias dos países conseguirem tirar partido desses diferentes usos, poderão muito rapidamente criar escala de todos estes investimentos. E nós temos setores na economia difíceis de descarbonizar, como é o setor dos transportes, a aviação, o setor marítimo ou o setor pesado dos transportes, e que tem já despertado muito interesse para a transformação das suas áreas
para movimentando-se a partir do hidrogênio. Posso dizer que ainda acabei há pouquinho de responder à Autoridade Nacional de Aviação, precisamente relativamente ao atual ponto de situação do hidrogênio para a aviação. Também no aquecimento, o hidrogênio pode ter um papel muito importante, principalmente na indústria que necessita de calor ou que liberta calor para o seu funcionamento e daí serem reduzidos os custos de hidrogênio, mas também nos edifícios, para o aquecimento e arrefecimento nos edifícios. Na indústria química, que é uma das indústrias, nas grandes indústrias, na indústria pesada, que são o setor para o qual não se vislumbrava uma descarbonização imediata e pode vir muito a ganhar com o vetor hidrogênio, inclusive porque algumas destas indústrias já por si só utilizam o hidrogênio ou vetores similares, como o metano, e na flexibilidade do sistema e no tão importante papel da tal pecinha do puzzle que faltava, que é garantirmos que o nosso sistema alimentado apenas a renováveis é um sistema fiável, é um sistema que garante abastecimento de eletricidade com grande qualidade, porque podemos usar o hidrogênio para o armazenamento e, portanto, trazer essa tão importante flexibilidade ao sistema. E, mais uma vez, os usos e a complementaridade dos usos de hidrogênio, a capacidade do hidrogênio poder trabalhar e vir melhorar as economias dos países pela sua capacidade de trabalhar em hub. E, por exemplo, eu dou um exemplo, em Portugal nós estamos a apostar muito no Porto de Sines para, a partir de projetos que são de descarbonização de centrais térmicas a hidrogênio, podermos também utilizar o hidrogênio em excesso para a sua exportação. E aqui temos um exemplo do conjunto de setores económicos que podem ser trabalhados em conjunto e as mais-valias que podem ser criadas a partir desta complementaridade. Já referi, o hidrogênio é uma componente muito importante para a total penetração de renováveis no sistema de energia, e já há tecnologias que permitem armazenar o hidrogênio quer em contentores no solo, a partir dos pipelines da rede, e portanto já é uma molécula, o hidrogênio é uma molécula, não é como não é como os eletrões de eletricidade, e portanto pode ser armazenada nas redes de gás. E também algo que estamos a explorar muito na Europa e em Portugal é a utilização de cavernas de sal para funcionarem como armazenamento de hidrogênio, tal como já temos no gás. Aqui uma visão 2030 do hidrogênio. Eu penso que o meu tempo está a fugir e, portanto, não vou perder muito tempo. Mas, mais uma vez, aqui temos a complementaridade entre a indústria, a necessidade de aquecimento e arrefecimento e a mobilidade. Temos a questão muito importante que eu já referi, que é que temos de ser muito inteligentes e a nível europeu é algo que se tem vindo a discutir e os reguladores estão a trabalhar em conjunto para que criemos uma regulamentação inteligente, não fragmentada, clara, transparente e simples, para que possa ser facilmente apercebida pela indústria, o que, portanto, essa segurança da regulação permite melhor acelerar os novos projetos. Também a criação de novos negócios é muito importante e que esta complementaridade entre as diversas áreas vai seguramente ajudar. Aqui esta apenas mostra a complexidade da cadeia de valor, mas também as suas vantagens pela partilha de benefícios entre os diversos setores.
E estou quase a concluir uma outra questão muito importante, que é a questão do financiamento para o hidrogênio. Eu penso que esta é uma vertente que ainda estará mais verde. As instituições financeiras, as instituições que financiam projetos e a banca têm que, através de novas regras, de nova regulamentação, têm que garantir que os seus projetos são avaliados de acordo com os objetivos para 2050 e de acordo com os objetivos do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável tem a componente social, tem a componente económica, tem a componente ambiental, mas também tem que ser vista na perspectiva do financiamento e, portanto, o investimento tem que ser conduzido a partir dos objetivos sustentáveis. Eu conheço alguns bancos que já financiam, por exemplo, na Suíça, ou que já financiam os projetos obrigando aqueles que cumpram critérios de sustentabilidade, critérios dos objetivos de desenvolvimento sustentável, e, portanto, esta é uma componente que eu penso que tem sido menos descurada, apesar de agora na Europa também se começar a falar e da necessidade de criar regras claras para este financiamento. E para concluir, a estratégia europeia é uma estratégia de integração de sistemas à cabeça, a outra prioridade é a redução de energia a partir da redução dos consumos, a seguir a eletrificação de todos os nossos sistemas de energia, mas com a componente do hidrogênio e dos gases verdes que vêm trazer a tão necessária flexibilização ao sistema. Isto tudo coberto pela digitalização que nos vem trazer inteligência aos nossos sistemas. Só para o último, este é o meu último slide, para dizer que nós na UNEI estamos a fazer algo inovador, estamos a criar o Atlas Nacional para o Hidrogênio, incluindo informação sobre o ordenamento do território, sobre a orografia, sobre os potenciais consumidores, sobre os locais de maior potencial de produção renovável, sobre toda a legislação industrial e a legislação ambiental, e, portanto, estamos em conjunto com todos estes stakeholders, a Agência de Energia, a Agência do Ambiente, a Direção-Geral do Território, a Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, a EDP, a Galp, todos os parceiros, não vou numerá-los todos, estamos a desenvolver no UNEG o Atlas Nacional para o Hidrogênio. Pensamos que pode ser um monitor, pode ser um exemplo para toda a Europa e quem sabe consigamos exportar a nossa metodologia do Atlas para o hidrogênio. E aqui concluo e agradeço mais uma vez o convite para estar aqui presente. Obrigada, Tereza. Uma apresentação bastante completa mesmo. Acho que deu uma visão, né? Tem um bom link aí, digamos, com o que o Tiago trouxe para a gente. A gente sabe que a Europa tá bastante focada, né, nessa questão de descarbonizar, até porque cada estado agora tem que, né, cada país tem que bater suas metas para conseguir a Europa inteira chegar nessa meta final. E eu queria que pensasse um pouquinho, para quando a gente fizer a última rodada, né, como que essa interseção entre Brasil e Portugal, ou até diga Europa e Brasil, poderia ser feita não apenas em termos de troca de conhecimento, mas eu tenho visto muito uma pergunta no Brasil sobre para desenvolver um mercado para desenvolver uma oferta é preciso que a gente tenha um mercado, obviamente. A gente tem um mercado muito bom no Brasil para o hidrogênio, que eu vejo que é a própria questão do transporte, né, que a gente precisa descarbonizar, mas, do setor transporte, mas existe ainda uma visão de que a Alemanha, por exemplo, precisa e quer exportar, quer importar. Então, é viável para o Brasil pensar, na tua opinião, em desenvolver com olho também, digamos, na exportação para a Europa? Porque para a gente, o Brasil seria, digamos, é importante ter esse mercado, mas é um mercado fora da nossa jurisdição. Então, é importante que haja uma segurança ao desenvolver isso também, de que há a intenção também
de se importar. Claro que não se tem a resposta para tudo, mas o que tu percebes assim na Europa em vez de desenvolver só projetos internos, aproveitar os potenciais como o Brasil, que tem fontes de renováveis que tendem a ter competitividade muito alta, porque do nosso lado também estamos a tentar desenvolver perto de portos, perto de lugares onde a gente possa acessar os dois mercados. Só eu sou economista também, eu sou daquele jeito, tem que casar um com o outro, oferta e demanda, senão nada sai do papel. Se ficar esperando subsídio do governo, né, Tiago? Acho que vai ser difícil em todo lugar hoje em dia, né? Até porque não é a melhor forma de desenvolver nada, porque depois, quando se tira os subsídios, ninguém sabe como é que vai andar, né? Bom, enquanto vocês pensam um pouquinho, eu vou aproveitar agora e passar para a Fabiana, que além de nos passar toda a questão da BIP, a estratégia, vou já até pedir para adiantar um pouquinho, que já vistes um pouco dos outros, o que é que a empresa, uma indústria, quer realmente de apoio para investir? O que é que ela precisa? Ótimo, Maria. Não, obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, pelo espaço da OAB. Parabenizo o Tiago e a Tereza pelas apresentações. Vou falar um pouco sobre a nossa visão e ela está bastante alinhada, em especial muito feliz de ver o que o Tiago comentou, porque a nossa visão também é bastante alinhada com ele. Uma das questões para sua pergunta, Maria, está relacionada a isso que a gente está promovendo aqui, por exemplo, né? Uma parceria público-privada com o setor acadêmico também. Ela é extremamente importante para que a gente consiga amarrar todas as pontas, como você falou, e ao desenvolver novas tecnologias, ao criar escala, a indústria tenha capacidade suficiente de fazer os investimentos necessários, né? Acho que a Tereza, inclusive, comentou sobre isso. A indústria fez muito investimento para, por exemplo, a geração de gás natural agora. Então, também é um retorno que a indústria continua esperando e a gente, além disso, tem uma questão para a sociedade de empregos que são gerados, e impostos e tudo mais. Então, essa transição sempre requer um alinhamento entre os três setores para que a gente consiga garantir que essa transição ela não tenha um impacto econômico, seja sobre o ponto de vista de rentabilidade para os investidores e para as empresas, mas também para a sociedade no sentido de empregos e de impostos que a indústria gera. Então, acho que esse debate incorporando os setores público, privado e acadêmico, ele é extremamente importante e é assim também como a BP acredita que essa transição vai se dar. Então, vou falar um pouquinho, não tem uma apresentação, mas vou comentar um pouquinho para vocês sobre a estratégia da BP e como a gente vê o wind offshore, especificamente hidrogênio, o que a gente tem feito nessa área e um pouco do que a gente espera também para o Brasil. Então, compartilhando com vocês sobre a BP, em fevereiro do ano passado, a BP anunciou a sua ambição de ser uma empresa neutra de carbono até 2050, ou antes de 2050, e também ajudar o mundo a chegar lá, né, a descarbonizar o mundo. A BP definiu alguns setores, os setores, inclusive, que já foram mencionados pelos meus colegas aí, setores que têm uma alta emissão, que demandam bastante energia e que são difíceis de descarbonizar, como a siderurgia, a indústria de cimento, concreto, as mineradoras, a indústria do transporte, em especial aéreo e marítimo, né? Além da própria eletrificação de veículos leves e dos pesados, a descarbonização dos pesados. Então, um pouco mais tarde do ano passado, em agosto, nós detalhamos como nós pretendemos chegar e entregar essa ambição, uma estratégia muito clara, com metas até 2030. São metas bastante específicas para os próximos 10 anos, e que a gente entende que a gente vai passar pela principal transição no setor energético. Alguns dos principais elementos desse compromisso estratégico são: o primeiro deles é aumentar em 10 vezes o investimento anual em energia de baixo carbono. Para vocês terem uma ideia, de 500 milhões de dólares em que a gente investiu em 2019 para 5 bilhões em 2030, ou seja, uma migração de investimento, se a gente considerar uma empresa de óleo e gás, né, bastante considerável. Além disso, a BP pretende aumentar em 20 vezes a sua produção de energia renovável, que hoje é de 2,5 gigas em 2019, esse número, para 50 gigas em 2030.
Alguns investimentos importantes, inclusive de wind offshore, eu vou comentar mais para frente, já foram feitos e a gente vem fazendo tracking de que a gente garanta a implementação desses compromissos. Nós anunciamos também a parceria com 10 ou 15 cidades e 3 setores da indústria, a indústria pesada, a indústria de transporte e a indústria de high-tech e a indústria de consumo massivo, né, para a gente unir forças e garantir a descarbonização. Nós também fizemos anúncios recentemente de algumas cidades com as quais a gente já está fazendo essa parceria e algumas indústrias também. Nós também nos comprometemos a reduzir em 40% a produção, nossa produção de petróleo, né? Então, também, de novo, é uma transição muito importante para a BP. Reduzir 30% a 35% a emissão das nossas operações, essas operações de produção de petróleo, e além disso aumentar em 5% a produção de bioenergia, ter uma participação relevante em mercados do combustível de aviação, a partir de fontes renováveis e do hidrogênio também. Falando um pouco sobre o Brasil, como é que a gente vê o Brasil? A gente vê o país, ele favorece muito e ele oferece uma base de crescimento significativa nessa transformação, dados seus recursos naturais, né? Então, inclusive, eu me sinto bastante orgulhosa de estar aqui no Brasil e de poder ver a possibilidade da BP crescer e avançar tanto num país que garante tantos recursos, né? Então, acho que, inclusive, isso, no contexto global, pode até ser uma oportunidade única para ser explorada de uma forma eficiente, né? Se a gente conseguir. Então, o Brasil se destaca dentre os países prioritários para a BP, e a gente tem uma base importante já aqui, né? Nós temos uma JV com a BP Bung, que é a segunda maior produtora de biocombustível, de etanol. A gente pretende continuar investindo. A gente recentemente entrou em solar com a Lightsource, através também de uma parceria com a Lightsource BP. A gente tem algumas parcerias também que promovem gas to power, né, com termoelétricas a partir de gás natural. Então, nós temos já uma presença sólida aqui no Brasil e a gente vê o Brasil como um país que tem todas as condições favoráveis a garantir essa transição energética. Falando agora um pouco mais já sobre o que a gente tem feito em wind offshore, e vou falar um pouco sobre hidrogênio também, tá? Que as novas tecnologias surgem a todo dia, né? A gente compartilha também, como o Thiago falou, de que essa transição do hidrogênio, por exemplo, vai passar por um hidrogênio arco-íris, né? Porque a gente também compartilha sobre a mesma informação de que hoje o hidrogênio azul é a forma mais competitiva de garantir uma transição, mas a gente também vê a produção do hidrogênio verde sendo mais competitiva ao longo do tempo. E o wind offshore, a BP recentemente entrou em um wind offshore, foi citado também, né? Nós temos bastante presença offshore, então o domínio de operar offshore, de operar uma plataforma, é algo que já é uma capacidade da BP, então bastante importante fazer esse aporte, né, de tecnologia, de operação. E nós entramos em offshore através de uma parceria estratégica com a Equinor, que é uma pioneira no setor de wind offshore, né? Nós vamos desenvolver ativos de geração eólica nos Estados Unidos, cerca de 4,4 gigas é esperado dessa parceria. Além disso, depois desse anúncio com a Equinor, a BP também entrou no setor de eólica offshore em UK, no Reino Unido, com uma empresa alemã, um complexo instalado no Mar da Irlanda. Ou seja, a gente vem fazendo avanços bastante importantes em eólica offshore. E sobre hidrogênio, né? Contar um pouco sobre qual é a nossa visão. Enquanto o que nós queremos ter o objetivo de capturar uns 10% do mercado de hidrogênio em mercados-chave, né? Em especial, a gente está falando sobre hidrogênio azul e verde. O que a gente tem feito? A gente já explora oportunidades de hidrogênio verdes, por exemplo, com a Arina, que foi citada pela Tereza também, né? A agência australiana de energia renovável, e a Lightsource BP na Austrália. Nós já estamos trabalhando conjuntamente para um projeto de viabilidade de produção de hidrogênio em escala de exportação, acho que é importante também comentar sobre isso.
E em 2018 também eu vi na apresentação aí da Tereza, né, uma das nossas refinarias na Alemanha e também conjuntamente com a Ørsted, a gente vai passar a produzir hidrogênio na Alemanha também numa escala bastante importante, hidrogênio verde. E ontem, coincidentemente, né, um dia antes da nossa apresentação aqui, a BP também anunciou um novo investimento bastante importante em UK para a produção de hidrogênio azul, uma pequena parcela também de hidrogênio verde, mas majoritariamente hidrogênio azul, no Reino Unido, visando 1 giga de produção de hidrogênio até 2030, o que é bastante relevante. Com a ideia de promover também aquecimento, né? A gente tem especificamente esse voltado para aquecimento e também para veículos pesados. Então, ou seja, quando a gente olha para todos esses investimentos que a BP tem feito para a sua estratégia e olhar o Brasil, como eu coloquei, como um país prioritário para a gente, dados seus recursos, e a gente compartilha do mesmo pensamento, né, da mesma diretriz que colocou a EPE, do que compartilhou a Tereza sobre as indústrias, o papel do hidrogênio, ele é bastante crítico e a gente reconhece isso para a descarbonização de algumas indústrias, sobre as quais, sem ele, é muito difícil descarbonizar a indústria pesada, e também para a eletrificação, né, para o transporte. Então, a gente vê que é algo que faz parte da nossa estratégia, algo que a gente não só disse que vai investir, mas já tem investido, sempre e quando nós temos essas condições que a gente falou, né, favoráveis ao investimento para a indústria, onde também, acho que um ponto importante do setor público, como a Maria falou, né, esperar só os incentivos e que eles garantam e depois você não tem mais incentivo, não é algo, mas que ele promova a demanda, né, que existam incentivos, em especial, relativos à geração de demanda, que garantam que a indústria tenha seus retornos a partir de uma economia circular, né? Que você tem demanda, a gente investe e a gente captura os benefícios disso, não só para os nossos investidores, mas, de novo, para a sociedade como um todo, e garantindo que a gente supre a demanda de energia de uma forma limpa e sustentável. Então, era isso que eu queria dividir com vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite. Nossa, Fabiana, muito bom. A gente já teve a oportunidade aí de conversar recentemente, né? Esse olhar da BP no Brasil, para a gente, é bastante positivo. Eu, pessoalmente, eu sou advogada, pratico, né, advocacia, então tenho muito contato com empresas, não só em energia, né? Meu escritório faz outras coisas, contato com várias empresas. Então, acho sempre esse olhar do que a empresa quer, e você disse muito claramente, porque a gente está saindo de uma época que foi necessária e que teve diversos incentivos no Brasil para diversas coisas, e acho que teve que ter, mas para uma época onde criar demanda é muito mais importante, realmente, porque aí o investidor já tem perna para fazer e criar estabilidade. Então, vou voltar um pouquinho no Tiago para nos falar da questão regulatória, a Tereza da exportação, e para você eu vou fazer uma pergunta da questão também um pouquinho do arco-íris que vocês falaram, e fica aí uma pergunta para todos, da diversidade, porque uma das preocupações hoje é que esse crescimento, esse momento, seja mais inclusivo, ou seja, que a gente possa fazer essa transição também de capacidade, porque se a gente pensar que a gente vai largar uma indústria fóssil, o que vamos fazer com os trabalhadores? Não podemos criar uma outra massa de excluídos no novo cenário. Então, eu queria ver um pouquinho a visão da BP, que tem aí uma posição muito marcante no óleo e gás, né? E que está fazendo toda essa transição, como que se preparar recursos humanos, digamos assim, para fazer essa mudança e a gente não criar um outro problema futuro, daqueles que não conseguiram acompanhar essa transição. Tiago, e a gente fazer essa última rodada, eu ficarei aqui conversando eternamente, mas eu acho que já vai dar a hora do nosso fim. Tiago, com você. E fica à vontade para comentar outras coisas que você achar interessantes, qualquer um de vocês, tá? Todas as perguntas que foram feitas dá aquela coceira, né, para querer também entrar e interagir com a Tereza, com a Fabiana, porque, de fato, são temas muito interessantes e absolutamente fundamentais para a transição energética, né? Tem muita coisa em jogo quando a gente está falando de hidrogênio, tem muita coisa em jogo quando a gente está falando da inserção das renováveis. Com relação à sua primeira questão, Maria João, sobre por que a eólica offshore se eu tenho a onshore, né? A gente
não segue, a gente evita esse tipo de raciocínio, porque senão a gente seria monocultura energética, né? Latifúndio, quase. Exato. Então, a gente tem que somar as diferentes qualidades, as diferentes características das fontes e tirar proveito, né? Eu costumo falar que o Brasil é o país do híbrido. A gente pode combinar eólica onshore com eólica offshore, com a solar, com a biomassa, com o biogás, com a hidrelétrica, com o gás natural, e tudo isso para oferecer uma matriz que seja resiliente, ou seja, quanto mais diversificada, maior a resiliência, que seja mais competitiva, né, para você tirar proveito das complementaridades. E a eólica offshore, né, ela tem características que podem ser interessantes nesse contexto. A gente viu ali que existe um potencial eólico offshore na região sudeste, que pode tirar proveito de uma sinergia com a indústria de óleo e gás, próximo ao centro de carga, e que não tem um paralelo de potencial eólico onshore nessa região, talvez com a mesma proporção. Só para dar um exemplo, né, de como que essas coisas podem acontecer. E, no mais, a engenhosidade dos empreendedores, dos engenheiros, enfim, de todos que empreendem no setor de energia, podem sempre nos surpreender. E a gente, portanto, tem que sempre se preocupar em deixar as portas abertas para que toda tecnologia, independente se ela é mais cara ou mais barata, existe assimetria de informação e existe espaço para inovação. Então, não existe essa dicotomia, essa diferenciação eólica offshore, onshore. Eu acho que todas podem ter o seu espaço e devem ter o seu espaço. Com relação à segunda questão, que é do regulatório, eu concordo em gênero, número e grau com o que você colocou. Quando a gente fala, né, dessa questão do marco legal, o que a gente enxerga é que tanto no hidrogênio, na questão do hidrogênio, quanto da eólica offshore, havendo digamos assim, uma clareza por parte do regulador, havendo eventuais lacunas preenchidas, às vezes com um decreto, às vezes com uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética, né? Sobretudo, com coordenação entre as agências reguladoras, né? A gente tem experiências muito bem-sucedidas de resoluções conjuntas da ANEEL com a ANA e outras, né? que permitem, de fato. Então, a gente não pode, né, deixar que a discussão do arcabouço legal atrase o aproveitamento das oportunidades. Então, a gente de fato, tanto no trabalho de energia eólica offshore quanto do hidrogênio, nós de fato enxergamos que o atual arcabouço regulatório, com devido tratamento, ele pode sim ser, digamos assim, apoiar, né, a entrada dessas tecnologias. E é claro que à medida que o mercado vai crescendo, aí, eventualmente, né, a gente vai enxergando oportunidades de aprimoramento do marco legal. Em alguns casos é possível antecipar, mas a gente acha que a estratégia deve começar tirando proveito das leis que já existem e fazendo, né, juntando os reguladores para tirar o melhor proveito e, quando necessário, o governo federal através dos decretos e resoluções CNPE. Então, 100% alinhado com com o seu comentário, com a sua percepção. Obrigada, Tiago. Tereza, eu vou passar para você, mas antes até de você comentar o que eu te trouxe, tem uma pergunta que talvez você possa ajudar aqui no chat. Existe essa preocupação do hidrogênio, você investir para ele ter, ou talvez a Fabiana, não sei, investir para ter um uso só. Como você pode substituir? Por quê? Porque isso aumenta a possibilidade. Você tem que produzir o hidrogênio para um uso só, ou você começa com hidrogênio e depois você pode facilmente dar vários usos? Porque seria muito melhor, né? A questão de você poder decidir depois, digamos assim, substituir rápido, trocar uma chave e usar para outro. Você teria mais demanda. O que eu posso dizer é que o hidrogênio tem vários usos em função da demanda, como dizem, em função do consumo.
a inteligência e a arte está em saber combinar os diferentes usos e as diferentes aplicabilidades do hidrogênio para garantir que estamos a otimizar o nosso sistema e estamos a reduzir custos para o consumidor. Mas em termos de produção, desculpa, em termos de produção, um modo de produção atenda todos os usos ou precisamos de modos de produção diferentes? Não, a única diferença é que no modo de produção do hidrogênio que temos de ter cuidado é com a garantia de qualidade, porque o hidrogênio tem que ser muito puro para depois podermos utilizar nos eletrolisadores. Por exemplo, para os transportes e para a indústria, já essa qualidade não poderá não ser não chegar aos 99,99% e poder ser um pouco menos. Mas em geral eu diria que o hidrogênio serve todos os usos onde ele tiver aplicabilidade. E aqui eu diria que eu tinha aqui uma primeira nota: o hidrogênio é algo para nós que investiga é apaixonante, porque tem o potencial que tem de utilização, e vai em linha com o que acabei de dizer, porque é inclusivo, tem este potencial enorme de integrar diferentes setores e portanto, e a questão que foi referida relativamente à necessidade de olhar para os trabalhadores dos setores que tradicionalmente não são renováveis, eu penso que também tem essa capacidade, porque tecnologicamente as questões não são muito diferentes e é relativamente fácil reconverter as pessoas, apesar de que a tecnologia do hidrogênio ainda necessita de muitas qualificações que não existem no mercado neste momento. Portanto, penso que é um setor que está a ser descurado, e se calhar a Fabiana tem uma perspectiva melhor que a minha. Nós não temos cursos para o hidrogênio. Ontem foi-me pedido, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Embaixada de Marrocos, querem uma formação pós-graduada de hidrogênio. Nós não temos essa oferta neste momento. Nós temos pequenos cursos setoriais de como utilizar os diferentes tipos de água para a produção de hidrogênio para os eletrolisadores, por exemplo. Não temos um curso, e desconheço em Portugal um curso, alguma universidade que deu um curso só sobre hidrogênio. E isso é muito importante, quer ao nível das qualificações intermédias, quer ao nível das qualificações superiores. Relativamente à questão da exportação, claro que o hidrogênio não tem cor, é importante que ele venha, que ele exista, venha de onde vier, e acho que sim, senhora. Nós, por exemplo, assistimos o Japão está a exportar hidrogênio da Austrália, e a Austrália está com uma forte iniciativa para produzir hidrogênio verde, porque o Japão não tem as renováveis suficientes para a produção de hidrogênio, portanto está importado da Austrália. São os mercados acho que se vão reorganizar. Eu não sou especialista em mercados, mas o hidrogênio do Brasil será muito, muito bem-vindo e muito necessário. Portugal terá pouco hidrogênio, de certeza, para exportar. E ainda relativamente à questão que o Tiago falou das diferentes formas de produção de hidrogênio, eu hoje estava aqui a achar piada, porque fiz uma analogia. O Brasil tem biomassa, tem eólica onshore e eólica offshore solar, mas Portugal, na sua escala pequenina, tem isso tudo também. Portanto, é uma questão curiosa. E para concluir, relativamente ao que a Maria Joana abordou, sobre os subsídios, não podemos ficar dependentes dos subsídios? Claro que não. A indústria tem que caminhar, temos que ter comércio de emissões. Os comércios de emissões vão ser muito indutores também destas novas tecnologias, mas os subsídios são importantes para estes projetos embrionários, pioneiros, para ganhar momento. E, portanto, têm que ser muito inteligentes, os países têm que ser muito inteligentes na atribuição de subsídios, porque eles são necessários, mas têm que ir fazendo o phasing out desses subsídios.
E pronto, penso que respondi mais ou menos a tudo. Respondeu perfeito para o tempo, pouquíssimo tempo, e a pergunta assim, a queima-roupa, como se diz, né? Fabiana, fizeram 2 perguntas a queima-roupa aqui também, que não sei se se consegue responder. Uma delas é para nos dizer um pouquinho das condições que viram na Austrália para a gente, porque não tem no Brasil, o que poderíamos ter no Brasil igual para ter esse investimento, e a outra, salvo engano, aqui era com relação à margem de rentabilidade, porque margens de rentabilidade comparativamente aí com, digamos, um negócio fóssil, o negócio, como fazer essa, porque somos empresa, né? Temos, afinal de contas, que também dá resultado, ser sustentáveis financeiramente também, né? Isso, sem dúvida. Vou começar pela pergunta da rentabilidade, né? Acho que esse também é um grande desafio para a indústria. A gente tem alguns projetos que são de menor escala, em que a gente vê níveis de rentabilidade se aproximando de níveis de fossil fuels, né? Não vou falar agora do que aconteceu com a Covid e tudo que aconteceu com a indústria do petróleo, que vocês sabem, mas os níveis em condições normais, né? Mas a gente ainda é um fato de que a gente ainda não tem, e esses componentes fazem parte dessa transição que a gente estava falando, entre ter escala, né, entre você fazer o investimento necessário, porque é uma nova tecnologia, é uma tecnologia que você, a partir da tecnologia, tem que construir a infraestrutura, então tem que olhar para toda a cadeia, né, de suprimentos, e ela precisa ser rentável, tá? Não é simplesmente a produção, não é simplesmente a indústria ir lá e agora começar a produzir. A gente tem que olhar para a rentabilidade na cadeia toda dela. Então, é isso que também complica, né? Acho que o Thiago comentou um pouco sobre isso, de que a gente também acredita na resiliência e na complementariedade. Sempre quando você conseguir ter um sistema híbrido que utilize e optimize a infraestrutura, você pode garantir resiliência do fornecimento, mas também melhor rentabilidade daquele ativo que você já desenvolveu. Então, hoje a gente tem alguns projetos que sim chegam aos níveis de fóssil, mas não é a via de regra, e é algo que a gente ainda tá trabalhando, tá? Isso faz parte, acho que, de tudo que a gente conversou. Mas, claramente, esse é um ponto relacionado também ao que a gente falou sobre a sociedade, a geração de emprego, que vai garantir que a gente consiga investir em capacitação das pessoas, em que essas pessoas estejam empregadas, mesmo durante essa transição, também é que a gente tenha um retorno adequado, né? É assim que o mundo gira, né? É assim que a gente vai conseguir fazer com que as coisas rodem. Então, esse um pouco respondendo essa primeira. Sobre a questão da Austrália, eu não tenho todos os detalhes, eu não sou uma especialista da Austrália, tá? Mas eu queria dizer que uma das coisas que eu vejo é o que a gente falou sobre o setor acadêmico, o setor público, o setor privado, unirem forças, avaliarem sua infraestrutura. Não é simplesmente eu tenho a tecnologia, eu detenho e agora não. Você precisa ter uma infraestrutura para garantir. A gente também vê a produção de hidrogênio para usos diferentes, né? A gente vê o que a gente mais precisa fazer é garantir que ao produzir você tenha essa demanda, já que a demanda ainda é pequena também, que você consiga otimizar ela naquelas diferentes fontes que a gente já conversou aqui também, né, da indústria, do transporte e tal. Então, juntar todas essas forças e conseguir que isso funcione é fundamental, né? Então, fica aí também, acho que uma questão, além da regulamentação, que o Thiago também tocou, a Maria tocou, que é fundamental para que a indústria também tenha capacidade e esse arcabouço, esse alicerce importante para seguir em toda a cadeia, como a gente falou, né? A gente já viu, acho que no passado, e já sofreu com regulamentações que favorecem a produção, mas não necessariamente a cadeia como um todo até o consumidor final, que é importante, né? Para que a indústria tenha, enfim, condições de operar a cadeia toda. Então, acho que na Austrália os astros conseguiram, né, se alinhar e eles conseguiram chegar em um projeto agora que é bastante robusto e importante. Acho que passa por isso sem os detalhes. Acho que a Teresa também comentou sobre a ARENA e se quiser complementar, mas assim que eu vejo, Maria.
que acho que também já respondi, como o Thiago, a gente quer responder tudo, já respondi a questão também da complementariedade que a gente vê. Acho que essa questão do híbrido é algo extremamente importante, especialmente para uma empresa de energia, né? A gente pensar que a gente tem sol ao longo do dia e que os ventos se tornam mais fortes à tarde, à noite, e que a gente consiga complementar tudo isso, utilizando, por exemplo, o mesmo sistema de distribuição, é extremamente importante. Por quê? Porque você reduz custos para a indústria e você otimiza a infraestrutura que você já tem. Então, para a cadeia toda, seja a cadeia de quem produz, a cadeia de quem distribui, de quem vende, isso garante com que a gente tenha mais retorno como um todo. Obrigada, olha, nosso tempo chegou ao fim, eu gosto de manter meu tempo, porque eu sempre digo para quem nos assiste que é um café da manhã rápido, depois todo mundo pode ir trabalhar, e a gente de gota em gota vai aprendendo um pouco. Eu fiquei muito satisfeita, estou muito agradecida, porque primeiro eu trabalho no mercado há muito tempo, há mais de 20 anos, e eu adoro esse tema, realmente é apaixonante, como alguém mencionou aqui. Cada fonte nova que chega, a gente se apaixona, é muito bom ver, energia tem isso, é energia, mas sempre você está trabalhando com algo novo, isso é tudo muito, muito empolgante. Fica muito aí a dica para quem está nos assistindo, e eu vi alguns acadêmicos, eu sei que o professor Mário, por exemplo, estava aqui, que é da Universidade do Rio Grande do Norte. Existe aí um mundo de oportunidade acadêmico para as universidades, não temos cursos, né, suficientes. Eu estou fazendo a minha parte dando suporte jurídico nos cursos jurídicos, mas precisa ter todo o suporte articulado da engenharia, dos modelos de negócios, enfim, precisa estar também na academia, né? Precisa estar na academia para ser pensado. E a Fabiana trouxe também toda essa questão aí, Tiago, da política pública mesmo, do articular, né? Às vezes só a boa articulação já é um incentivo, um subsídio mesmo, quase um subsídio para a indústria. Saber que você vai ter toda uma articulação política no mesmo sentido já dá uma estabilidade para o negócio impressionante, né? Então, está no radar, eu fico muito feliz de ver as diversas visões aqui, agradeço demais a todos, quero muito fazer outros sobre financiamento, outros específicos, podemos fazer um sobre a academia, o que falta, Tereza, o que estão te pedindo aí que a gente pode desenvolver, e vamos fazendo vários. Fica aqui também desde já o convite para os nossos próximos eventos que vamos ter, mais sobre gás, tanta coisa acontecendo também no Brasil, aí a regulamentação. E já antecipando também que em breve, Tiago, você também que escreveu, vamos lançar o livro aí que a gente fez em conjunto com a Columbia, com políticas públicas para desenvolver várias áreas, e tem capítulos de hidrogênio e do wind offshore também. Então, já estamos fechando com a editora, estamos um pouquinho atrasados, mas o projeto vai sair, é coordenado também pela Cássia Pimentel, que está aqui nos ouvindo também. Obrigada a todos, agradeço demais, desejo um bom dia para todos, uma boa tarde para ti também, Tereza, que estás por aqui, tá bem? E agradeço muito, ficamos para a próxima, então, para continuar a conversa. Muito obrigada a todos. Tchau. Obrigado, um bom dia a todos e a todas. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, tchau.